Filipenses capítulo 3, versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Resta, irmãos meus. O escritor está a fazer várias recomendações para a Igreja de Cristo Jesus na cidade de Filipos. Mas antes, ele tenta recompor o ânimo dos irmãos daquela igreja, lembrando-lhes que Epafrodito já estava curado da doença e, portanto, fora do risco de morte, o que seria motivo de muita alegria para aquela igreja, ao mesmo tempo em que chama os remidos de Cristo Jesus de seus irmãos por vários motivos. O apóstolo considerava aquela igreja como uma família em que dela fazia parte, por ser um dos seus principais fundadores. Depois, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de um mesmo Pai celestial e irmãos de Cristo Jesus, nosso Redentor. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis. Boa parte do capítulo anterior tratou de um assunto muito importante para a Igreja de Cristo em Filipos, que foi justamente a questão da enfermidade mortal que acometeu Epafrodito e, por fim, sua total restauração da saúde. Se antes aquela igreja tinha motivos para estar triste pela preocupação de ter que perder um dos seus líderes espiritual, Epafrodito, com a chegada desta carta e da própria pessoa de Epafrodito, já era motivo suficiente para que agora se alegrassem no Senhor Jesus, por ele trabalhar pela felicidade daquela igreja querida do Filho de Deus. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Quem estuda de forma criteriosa os escritos do apóstolo Paulo não tem nenhuma dificuldade para identificar o quanto ele tem cuidado de render glórias e honra ao Senhor Jesus Cristo, porque tudo é para ele e por ele. O senhorio de Cristo é amplamente demonstrado em todo o Novo Testamento, bem como nas profecias messiânicas sobre ele no Velho Testamento. O humilde Jesus de Nazaré se tornou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele veio como Messias de Deus e cumpriu com sucesso sua missão redentora da humanidade.
isso através da nova aliança da graça de Deus. Deus, portanto, exaltou soberanamente o seu Filho Jesus, fazendo dele Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço. Pelo contrário, o apóstolo tinha grande prazer em fazer as mesmas coisas para o reino dos céus, em anunciar as boas novas da nova aliança de Deus. Nesta nova aliança da graça de Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Ele foi autor da maioria das epístolas e cartas do Novo Testamento, produzindo assim um conteúdo literário de enorme valor para a subsistência e o desenvolvimento do cristianismo na história da era cristã. Além, é claro, dos incansáveis discursos e pregações que fizera durante o seu ministério, não somente na igreja de Filipos, mas também nos campos missionários transculturais no mundo gentílico de sua época. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Apesar de esta carta ter sido escrita em um momento de muita tribulação na vida de Paulo, mas temos que concordar que esta é uma epístola da alegria e do contentamento. O apóstolo, até certo ponto, parece ser repetitivo em seus conselhos de motivação, recomendando à Igreja de Cristo na cidade de Filipos para que se animasse e que fosse cheio de alegria cada um dos servos de Deus naquela cidade, naquela igreja, apesar dos pesares. Finalmente, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Todas as recomendações e ensinos transmitidos por Paulo nesta carta era justamente para que os irmãos daquela igreja se firmassem cada vez mais no Evangelho de Cristo Jesus. O momento era difícil para o apóstolo, bem como para a própria igreja de Filipos, que estava passando por tribulações e perseguições. No entanto, para atravessar com vitória e sucesso esse instante difícil, somente com muita esperança de que tudo iria passar e que bons tempos viriam logo mais. Razão porque o apóstolo dos gentios, como um dos principais fundadores daquela igreja, animava os seguidores de Cristo a permanecerem no caminho do Evangelho. Por gentileza, compartilhe este comentário por todos os meios. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.